Como definir o seu CPA antes de anunciar no Google? Sim, antes de criar qualquer anúncio ou campanha, você deve ter metas claras. Sem isso, com certeza você não vai gerar resultado, porque você vai criar uma campanha, você não vai saber como otimizar, se está boa, se não está, se pode melhorar, se não pode, enfim. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é quais as métricas que eu vou acompanhar e como definir essas metas. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente de métricas para explicar como você pode definir a sua meta de CPA, mesmo que você nunca tenha anunciado no Google em qualquer época aí da sua vida. Beleza? O primeiro passo é entender que duas metas é o que vai acompanhar você em toda a jornada no gerenciamento de anúncios no Google e também em outros canais como Facebook e Instagram, que é o CPA e a quantidade diária, que é o volume de vendas ou leads que você vai gerar diariamente. Bom, o que é CPA? CPA a gente chama de custo por aquisição. Então é quanto você pagou para o Google para ter uma venda, geralmente uma venda ou um lead, uma ação, ação desejada. E a quantidade aqui seria a quantidade diária, né? Que é o volume diário que você tem aí nas suas campanhas. Minha meta é 2, 3, 4, 5 vendas por dia, por semana ou leads. Geralmente o CPA é definido em CPA de vendas e depois nós temos o CPA de leads. E a pergunta que eu sempre faço ao analisar uma campanha no Google é: qual é a sua meta de CPA? Essa é a primeira pergunta. E mais de 90% das pessoas não sabem responder. E eu digo para você, é impossível você anunciar no Google sem uma meta de CPA. E além de uma meta de CPA, nós podemos ter o quê? A meta de CPA de ação, que já eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Mas geralmente, em 90% dos casos, o CPA é um CPA de vendas, que é um CPA onde a pessoa, tipo um e-commerce, onde ele não fala com ninguém, ele olha o produto, clica e compra. E nós temos o CPA de leads, que é o quê? Você gerar um contato, pode ser um número de WhatsApp, pode ser um e-mail, e aí depois você vende para essa pessoa. Mas a pergunta é: Thiago, como é que eu defino a minha meta de CPA se eu nunca anunciei no Google? Nunca sequer anunciei na minha vida. Então é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo para você começar da maneira correta. Beleza? Vamos definir aqui a nosso CPA de vendas. A primeira coisa que você tem que colocar aí na sua planilha é o preço do produto, o preço de venda do produto. Isso inclui produto ou serviço. E vamos supor que o preço do meu produto custa aqui R$300. Cada vez que eu vendo um produto, eu vendo ele por R$300. E aí, você precisa saber quais são os custos, isso pode incluir os fixos e variáveis, né, desse produto. E vamos supor que me custe R$100. Cada vez que eu vendo um produto de R$300, ele me custa aqui R$100. Talvez comissão do vendedor, talvez, enfim, imposto, isso tudo. E aí o lucro líquido, ele fica nesse caso no valor de R$200. Bom, então guarda isso. O CPA ele parte do lucro líquido. Aqui que você puxa quanto que você vai definir o valor do CPA. Por que muita gente se frustra ao anunciar no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube? Porque a sua meta de CPA sai do além. Primeiro que muitos não têm e por isso que você não investe mais. Quando você vê algo onde você coloca dinheiro e volta mais dinheiro e isso tá claro para você, você vai se incentivar, né? Você vai ficar muito mais empolgado em colocar mais dinheiro. Quando você não tem métricas para acompanhar, você nem sabe de onde que está vindo, você não vai investir mais. E a grande sacada é você gerar resultado e investindo mais com o tempo para, enfim, gerar mais vendas e crescer o seu negócio. Todo CPA ele parte do lucro líquido. Então, se eu preciso se cada vez que eu vendo eu tenho R$100, o que eu posso fazer? Eu posso começar a definir o que eu chamo de CPA bom, CPA médio e CPA ruim. Eu sempre defino 4 ou 3, eu até coloco o CPA surreal, que seria a minha meta máxima, né? Mas aqui, se você definir por 3, tá bom. Bom, nesse caso, olhando um lucro líquido de R$200, o que seria um CPA bom, médio e ruim?
Geralmente eu pego esse lucro líquido e divido por 2. Isso é o quê? É focar na realidade. Porque muita gente que, nem começa, nem sabe, nem define o valor do CPA, e tem outras pessoas que também são péssimas nisso, que elas tiram a meta do além. Não, eu quero gastar R$5 no Google para cada venda que vai me gerar R$200 de lucro. Milagre não existe. Então a gente tem que entender que você precisa ter as suas metas baseadas em números, em histórico, para que você possa criar metas alcançáveis. Metas que realmente você pode gerar no Google e incentivar você a investir mais e crescer a sua empresa. Então, geralmente eu começo, isso aqui é uma regra, não é uma regra assim, universal e tem que ser assim. Não, isso aqui é só um exemplo. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas para mim é assim que funciona. Então, o lucro líquido 200 eu divido por 2, ele me gera um CPA médio de R$100. E aí eu pego esses R$100 e eu ainda faço... eu divido 100 por 50 e também aumento 50 aqui, 50% no ruim. E aqui eu já defino rapidamente meu CPA bom, médio e ruim. O que isso significa? Que a cada R$100 que eu investi no Google, volta 100 para o meu bolso. Volta R$200 de lucro líquido. Eu não estou botando já o preço do produto e os custos. Ou seja, isso é muito bom. Imagina que você tem uma máquina do dinheiro que você investe R$100 aqui e volta 200 para o outro lado. Não existe um investimento tão rápido quanto esse. Por isso que para mim um ROI de 100% é excelente. Pô, Thiago, mas eu posso ter um ROI de 300%, eu investir 100 e voltar 400 de lucro líquido, 500 de lucro? Pode. Mas quando você começa dessa maneira, você começa mais com o pé no chão. E aí, acompanhando os seus números, você consegue colocar metas mais altas. Como, por exemplo, a meta do CPA bom. A meta do CPA bom é R$50. Então, já é uma meta que volta 4 vezes, né? Eu invisto 50 e volta 200 para o meu bolso. Então, isso é muito bom. E aí também tem o CPA ruim. O CPA ruim é tipo, cara, não me está gerando um lucro líquido, mas a minha campanha está criando inteligência, eu estou investindo, está gerando um retorno mesmo que pequeno. Estou criando clientela, é isso que está acontecendo. O principal é não termos nenhum tipo de prejuízo ou erro. E sim, mesmo que o CPA não está me trazendo um lucro enorme, o Google tá bom de anunciar, porque eu estou conquistando clientes e também eu estou aprendendo e otimizando a minha campanha para gerar mais resultado. Por que eu falo isso? Porque nem sempre quando você cria uma campanha na primeira vez vai gerar um grande resultado. Porque você vai otimizar e com o tempo você vai chegar no topo da sua campanha. Lembre-se que é com o tempo. Aqui pode ser que você não alcance um CPA ótimo. Então, dessa maneira eu já consegui definir o CPA. Mas Tesma, eu tenho vários produtos e de valores diferentes. O que eu faço nesse caso? Porque aqui eu coloquei como se fosse um produto de R$300, né? É muito simples. Você vai pegar o faturamento total, pode colocar aqui seu faturamento total da sua empresa, com a quantidade de produtos que você vendeu, ou serviços, né? Quantidade. Então vamos supor que você aqui tem um faturamento na sua empresa de R$30 mil por mês. E você vendeu, vamos supor que você tenha vendido aqui 100 produtos. E aí você faz o quê? O que a gente chama de ticket médio. Então, ticket médio é você pegar o cálculo de R$30 mil, que é o faturamento total, dividido por 100. E isso me traz 300. Né? Coloquei aqui o valor para bater 300. Mas poderia ser qualquer outro valor. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui R$75 e eu vendi 124 produtos ou serviços. Você vem aqui de novo e define isso. 75 dividido por 124. Eu tenho que botar 75 mil, né? 1, 2, 3, dividido por 124. Ou seja, o meu lucro, o meu faturamento por produto vendido é de R$604. E aí, de novo, você segue o que eu fiz ali em cima. Nós vamos agora para os custos. E aí vamos supor que o custo para mim é 250. E aí eu venho aqui, eu tiro os 604 menos 250, sobra 354. E aí nos sobra o lucro líquido.
E daí sobrou quantos aqui? Que eu esqueci agora o valor. 354. Pronto. E aí a gente vem e faz o mesmo cálculo. CPA bom, médio e ruim. 354 dividido por 2, 177. Esse seria o meu CPA. Meu CPA médio. Se eu investir com CPA médio aqui de R$177, vai dar excelente. Aí você pode vir dividir por 2 aqui, fazer o CPA bom de 88 e aumentar 177 mais 88 para ir para o 265. Pronto. Em nenhum dos casos eu vou ter prejuízo, vou estar crescendo a minha base, crescendo e tendo um ótimo lucro. A nossa meta é bater o CPA bom, de eu ter R$88, né? E o máximo não passar de 265. Isso é um CPA de vendas. Essa meta tem que ser muito clara na ponta da língua. E essa foi uma meta que a gente criou real, uma meta que você vai conseguir alcançar. Porque se eu colocar aqui do nada, meta é R$10, você não vai conseguir esse resultado e provavelmente vai desistir de anunciar no Google. E aí nós temos o quê? Meta de CPA de leads. A meta de CPA de leads é o quê? Pô, Thiago, mas o meu foco é leads, não é venda direta. O que eu faço? Aí você responde a seguinte pergunta. Quantos leads eu preciso para gerar uma venda? Essa é a pergunta que você pode alterar esse número semanalmente, a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas vamos supor que a cada 10 leads que você gera é igual uma venda. Bom, partindo daí, você sabe o que tem que fazer. Você vai vamos pegar esses mesmos números aqui, certo? Esses mesmos números aqui. Vamos pegar, meu produto custa R$300, custo fixo e o lucro líquido R$200. E aí a gente tem aqui o lucro líquido de R$200. E o que eu faço aqui? Eu pego R$200 e divido por 10, que é a quantidade de leads que eu preciso para gerar uma venda. Então, me custaria R$20, ou seja, cada lead me traz um lucro de R$20. E aí o que você faz? Você pega aqui o CPA e monta a mesma coisa. Ó, como é que eu faço aqui? CPA médio, dividindo por aqui, 10, 5 e 15. Fechou. Então eu sei que a cada R$10 eu posso gastar um lead. Porque a cada 10 leads que eu gerar, vai me gerar uma venda. Então eu fiz o mesmo cálculo lá de cima, onde eu peguei o 20 e dividi por 2. E aí veio R$10 o CPA médio, o bom e o ruim. Simples assim. Então eu sei que se eu pagar no máximo R$10, né, pegando aqui o CPA médio, né, por lead, ele vai me trazer R$20 de lucro líquido, que é muito bom também. Então a galera diz, eu tenho uma meta de lead. Qual é a sua meta de lead? É R$3. Tá, da onde que você tirou essa informação? Não, porque eu vi lá que o fulano de tal usa R$3. Às vezes é outro nicho, outro ramo, é outra história. Então nesse caso, nós temos que definir a sua meta baseado na sua realidade. Então aqui que esse cálculo é o cálculo pé no chão, que funciona muito bem e que vai trazer muito retorno. Agora, claro, R$10 é a nossa meta. Se você conseguir 5, 3, 4, que é o ótimo aqui, perfeito. Você vai conseguir um ROI muito maior. E aí você pode mudar essas metas baseado no quê? No histórico. Porque eu estou criando aqui umas metas baseadas no quê? Em campanhas, vamos supor que você nunca tenha anunciado no Google. Então você vai partir daqui. Agora, Thiago, eu já anuncio no Google. E como eu posso definir a minha meta? E aí existe uma forma, que é olhar o quê? O histórico. Então é muito louco, porque quando eu gerenciava muitas campanhas no Google, às vezes eu pegava um empresário e falava assim, Tesma, tá aqui a conta para você otimizar e melhorar. Beleza. Aí eu perguntava, qual é o objetivo que você quer com essa conta? Qual é a sua meta? Não, meu objetivo é gerar R$50 CPA. Aí eu peguei todo o histórico da conta dele e ele nunca bateu essa meta. Eu falei, o máximo que você chegou aqui foi R$200. Será que você não está colocando uma meta muito surreal logo de cara? Será que se a gente chegar
a 180, 170 e começar baixando seria algo mais real? Então é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque muita gente quer um milagre da noite para o dia e não existe. Então, quando eu pego hoje a minha campanha, se eu olhar todo o meu histórico, eu sei que eu posso bater essa meta de CPA e essa quantidade diária. E aí eu olho, vale a pena ter isso? E aí eu calculo as minhas metas. Então o histórico ele pode te dizer, não adianta você, o máximo que eu consegui aqui foi R$5 por lead. Não adianta você colocar para o cara de tráfego ou para agência ou para você mesmo. Não, agora eu tenho que bater R$1, que você vai se frustrar. Então você tem que criar metas reais, alcançáveis, para você ter resultados e investir cada vez mais no Google. Porque quanto mais resultados você tiver, mais você vai querer investir. E por último aqui eu quero falar do CPA ação. Tem muito mais coisa para falar sobre metas e CPA, só que isso aqui é o básico inicial que todo mundo deveria ter. O CPA de ação é o seguinte, Thiago, eu não quero nem venda, nem lead. Então muita gente tem não trabalha nem com venda nem com lead. Por exemplo, eu tenho uma campanha aqui no Google, que é uma campanha onde eu foco em visualização. Essa é a minha campanha. Beleza? Então sim, eu não estou nem vendendo e nem pegando lead. Então quer dizer que eu não tenho meta? Não. A gente tem que entender que a meta de CPA é um custo por aquisição. Um custo por aquisição é quanto você pagou para o Google para adquirir aquela sua meta, aquilo que você gostaria de arrancar do Google. Então, por exemplo, a minha meta de visualização é 25% de quem assistiu o vídeo. Essa é uma meta para mim. Então, esse acaba sendo a minha meta de CPA. Eu posso vir colocar CPA por visualização. Então, eu estou pagando aqui 3, 4, 5 centavos por visualização e essa é a minha meta. E eu vou tentar chegar ao máximo para diminuir esse valor. Então, lembre-se, não existe nenhuma campanha feita no Google ou inclusive Facebook e Instagram que não tenha meta de CPA. E a segunda outra meta, para deixar muito claro, a gente falou só de CPA e você não pode deixar de ignorar, é a quantidade. Então, assim, vou começar a anunciar no Google, então a minha meta é, talvez, aí vou colocar a quantidade boa, né? A média e a ruim. E aí você começa, se você já tem um histórico na campanha, pegue pelo seu histórico. Se você está começando, comece de baixo. A minha meta hoje é 2 vendas por dia, 1 venda por dia, 10 leads por dia. Aí eu posso colocar 4 e 1 aqui. Enfim, e se você permanecer dessa maneira, olhando as suas métricas e atualizando esses números o tempo inteiro, pode ter certeza que você está olhando para o lugar certo e pode ter certeza que você vai conseguir atingir os seus resultados. Beleza? Espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.